Nesse vídeo eu quero falar sobre um medo que muita gente que está iniciando o processo de emagrecimento tem e talvez, muito provavelmente, você também tem esse medo. Antes de começar, eu já queria te pedir para apertar o sininho aqui, porque é muito importante para mim ter você aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Rodrigo e esse é o canal Hábitos Angulares, um canal para a gente falar sobre emagrecimento saudável. Esse sou eu com 117 quilos. E esse sou eu com 82 quilos, depois de ter eliminado 35 quilos, comendo tudo que eu gosto, comendo pizza, comendo hambúrguer, enfim, comendo de tudo, sem tirar nada do cardápio. Semana passada eu estava conversando com uma das seguidoras do Instagram e ela falou que ela está no início do processo de emagrecimento dela e ela falou que ela tem um medo muito grande, que é o medo de ser julgada. E sim, muitas pessoas que estão no início do emagrecimento, elas têm medo de ser julgadas. Enquanto esse medo ele não for combatido, o seu emagrecimento ele pode ser mais lento do que o normal. E você vai entender como. É importante falar uma coisa, antes de eu falar como que isso pode te prejudicar, como que esse medo pode fazer o seu emagrecimento ser um pouco mais lento. Bom, às vezes as pessoas podem sim olhar torto, às vezes as pessoas podem sim falar alguma coisa pelas costas ou na nossa cara e julgar a gente de alguma forma. Mas uma coisa é fato, quanto mais você ficar pensando, se alguém te olhou torto, quanto mais você ficar pensando que aquela pessoa tá olhando pra você porque você é gordinho e tá na academia, quanto mais você achar que as pessoas estão cochichando sobre você, quanto mais você achar que elas estão falando sobre você, mais esse teu medo vai crescer e mais você vai ter dificuldade para emagrecer e se livrar desse medo de crítica, desse medo de julgamento. É fato que quando você começar o seu processo de emagrecimento, muita gente vai te julgar, muita gente vai achar que você tá louco porque você quer uma mudança. E, na verdade, você só tá buscando ser uma versão melhor de você mesmo. Então, assim, às vezes, as pessoas mais próximas da gente vão julgar a gente, tá? Isso aconteceu comigo. E eu vejo que acontece com muita gente que está num caminho que eu já consegui trilhar. Pessoas desconhecidas também vão te julgar e vão olhar torto, vão falar, às vezes pelas costas, às vezes na tua cara, assim. E ok, tá tudo bem. E quando alguém te julgar, quando alguém te olhar feio, quando alguém falar alguma coisa pra você, você tem duas opções. Ou você vai dar tanta importância, vai dar tanto foco ao que a pessoa está falando, ao que a pessoa está fazendo, você vai se importar tanto e você vai desistir, você vai parar de fazer o que você está fazendo, ou você simplesmente vai ouvir aquela opinião, ou de repente você vai, sei lá, interpretar aquele olhar torto, e aí você vai falar, tá bom, ok, é só mais um olhar, é só mais uma pessoa falando, eu vou seguir o meu caminho, eu vou continuar para onde eu tô, porque eu sei que eu tô indo para o lugar certo. Eu tô indo para o caminho certo. E eu não me importo com essas opiniões. Então, ou você liga para essa opinião alheia, que não vai te ajudar em nada, ou você simplesmente esquece aquilo lá. Você não liga para aquela opinião. Por mais difícil que às vezes seja você ouvir alguma coisa e deixar de lado. Ao invés de você dar atenção para as pessoas que te julgam, que ficam falando mal, que fazem piadinhas sobre o teu processo, sobre você. Dê atenção àquelas pessoas que fazem o contrário disso. Dê atenção para as pessoas que te elogiam pelo teu esforço. Dê atenção para as pessoas que querem o seu bem. Dê atenção para as pessoas que apoiam a sua decisão e querem ver você uma pessoa melhor. Elas sim merecem nossa atenção e não quem te julga. Sabe quando você tá sozinho e tem duas pessoas conversando e elas começam a dar risada e olhar pra tua cara? Muitas vezes elas nem estão falando sobre você, o comentário não é nem sobre você, só que olharam pra você e, tá ok. E se você ficar pensando que elas estão rindo de você, que elas estão debochando de você, pior é pra você. Acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação, cara, mas quanto mais você der ibope não é nem para as pessoas, quanto mais você der ibope pro teu pensamento, né, de estão me julgando, estão rindo de mim, estão falando sobre mim, pior é. Como que esse medo atrapalha o seu emagrecimento? Como? Fácil, né? Tem gente que tem medo de sair de casa para fazer exercício, tem gente que tem medo de andar na rua
por medo de ser julgado. Tem gente que tem medo de ir para academia com medo de ser julgado porque acha que as pessoas vão ficar notando. Nossa, fulano tá acima do peso. Olha aquele gordinho na esteira. Olha aquela gordinha na esteira. E como eu falei, as pessoas podem pensar ou podem não pensar. E vai da maneira como você interpreta olhares, como você interpreta risadas. Enfim, não tem por que você ligar. Tem por que você continuar na tua jornada e fazer o que você precisa fazer. E eu tenho 2 perguntas para te fazer. Quem que precisa emagrecer? É você ou quem te julga? A outra pergunta é: qual é a única pessoa que pode fazer você emagrecer? Você ou quem te julga? E talvez você esteja ouvindo muito mais opiniões alheias do que ouvindo o teu próprio coração, do que ouvindo o teu próprio pensamento e a tua própria intuição. Se você gostou desse vídeo e tem medo de ser julgado porque está acima do peso, já dá aquele like, já comenta, aperta no sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. E muito obrigado por ter assistido o vídeo.